saudamos a todos os intermediários, crianças de 7 a 11 anos de idade, com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar o nosso período de aula fazendo uma oração, um clamor pelo sangue de Jesus. E eu convido a todos a fecharem os olhos para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, nessa hora nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus, apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar e pedimos, Senhor, faz presente nesta aula, Senhor, nos abençoa, meu Deus, nos ensina conforme o Teu querer, oramos em nome de Jesus. Amém. Iniciaremos o nosso período de louvor, cantando o louvor É Teu Sangue, meu Senhor Jesus. É Teu sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É Teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu Rei. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu Rei. Vamos continuar louvando ao Senhor, cantando o louvor O Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é quem cuida de mim. Nada hei de temer, por Jesus vou vencer, pois eu sei que Ele cuida de mim. A Jesus seguirei com amor, pois eu sei que Ele é meu Salvador. Ao meu lado essa nunca vai me deixar, pois eu sei que Ele cuida de mim. Ao longo do mês de fevereiro, estamos estudando sobre o poder de Deus na vida de José. E nós vimos na aula passada que José era um servo fiel ao Senhor, obediente ao seu pai. E na aula de hoje, veremos como o temor ao Senhor estava no coração de José. Na aula de hoje, nós falaremos o que aconteceu com José na casa de Potifar. Para isso, vamos ler o texto da Palavra de Deus que está projetado no slide. Vamos ler comigo? E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Livro de Gênesis, capítulo 39, verso 5. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos relembrar rapidamente o que vimos na aula passada. Como eu disse, vimos que José era um servo fiel, obediente ao seu pai Jacó, e que o Senhor deu 2 sonhos a José. Sonhos que mostravam qual era o projeto de Deus para a vida dele. E ao contar aos seus irmãos ficaram chateados, com ciúme, com inveja, e resolveram então vender José como escravo. José então foi parar no Egito e os seus irmãos ainda mentiram para o seu pai, falando que José havia morrido. Na aula de hoje nós veremos que José chegou no Egito como escravo quando tinha cerca de 17 anos. E ali no Egito, tudo era muito diferente do lugar que José morava. No Egito, as pessoas falavam outras línguas,
tinham costumes muito diferentes e, o pior de tudo, adoravam a vários deuses. Mas José, mesmo longe de casa e de seu pai, ele escolheu permanecer fiel a Deus. A Bíblia nos registra isso. José então foi comprado por Potifar. Potifar era capitão da guarda de Faraó, que era o rei do Egito. E Potifar levou José para trabalhar na casa dele. Ao chegar ali, José como escravo, o Senhor começou a abençoar muito a vida de José, porque José era um servo temente a Deus. O temor do Senhor estava no seu coração a todo instante. Ele era um servo que dava bom testemunho. E assim, o Senhor foi abençoando. A palavra fala que tudo que José colocava as mãos, o Senhor prosperava. E Potifar, ao perceber aquilo, entregou tudo o que ele tinha na mão de José, a ponto de Potifar nem saber mais o que ele tinha na sua casa, porque ele confiou a José. José passou a ser administrador daquela casa, que era grande. Potifar era um homem rico. Mas algo terrível aconteceu. A mulher de Potifar fez uma proposta a José, que se José aceitasse, estaria pecando contra Deus. A mulher de Potifar queria desviar José ali do seu bom testemunho, do seu bom caminho, mas José rejeitou aquela proposta. Ele disse: pecaria eu contra Deus e contra o meu Senhor? E assim, a mulher de Potifar ficou com raiva de José e contou mentiras sobre ele para Potifar. E sabem o que aconteceu, intermediários? Potifar acreditou na mulher dele e lançou José na prisão. José foi preso por algo que não cometeu. José foi preso injustamente. Mas a palavra nos diz que mesmo assim, José permaneceu fiel a Deus. José ali dava bom testemunho. E da mesma forma que ele alcançou graça perante os olhos de Potifar, ele alcançou graça perante os olhos do carcereiro mor, aquele que tomava conta de todos ali na prisão. E o carcereiro, então, ele colocou José para tomar conta daquela prisão. José, então, começou ali a tomar conta, a ser uma pessoa que ajudava o carcereiro. E essa prisão era a prisão onde eram colocados presos que Faraó mandava, os presos do rei do Egito. E determinado dia, o copeiro e o padeiro de Faraó foram presos ali onde José estava. José, então, tomava conta deles, servia os presos. O Senhor abençoava José em tudo o que ele fazia. Certo dia, o copeiro e o padeiro, quando José chegou, viu que eles estavam com um semblante triste, preocupados. E isso é uma característica do servo de Deus, intermediários. Quando alguém do nosso lado está triste, nós logo notamos, nós temos essa sensibilidade que o Espírito Santo nos dá. José então perguntou a eles: o que está acontecendo? Por que está turbado o coração de vocês? E eles então disseram que tinham tido sonhos e que ninguém podia interpretar aqueles sonhos, que eles estavam muito preocupados. José então deu testemunho do Senhor e falou: não são de Deus as interpretações? Me conta o sonho. E aí eles contaram. E ao contar, José deu o discernimento de cada um dos sonhos. Disse que o copeiro voltaria ao seu estado. Ele retornaria para a função de copeiro, entregaria em 3 dias o copo na mão de Faraó. O sonho significava aquilo. Já o padeiro, José disse que em 3 dias ele morreria. E José ainda falou com o copeiro: olha, quando você voltar ali a servir Faraó, em 3 dias, você lembra de mim, que estou aqui nessa prisão injustamente. E, após José dar o significado dos sonhos, em 3 dias,
tudo se cumpriu, conforme o Senhor tinha revelado a José. Mas o copeiro não lembrou de José quando voltou ao seu ofício. A história de José continua nas próximas aulas. Nós não podemos perder para ver tudo que o Senhor operou na vida dele. Mas o que será que o Senhor quer nos ensinar com a aula de hoje, com essa parte da história de José? José viveu no Egito, mas o Egito não entrou em seu coração. O Egito representa para nós o mundo, com seus costumes estranhos, com a adoração de ídolos e deuses. E como José, nós também, intermediários, devemos ser tementes a Deus. O que preservou ali o testemunho, a bênção de Deus na vida de José, foi o temor que ele tinha ao Senhor. E vocês sabem o que é temer a Deus? O temor é você ter um profundo respeito ao Senhor. É você não querer desagradá-lo de forma alguma, colocar o Senhor acima de todas as coisas. E quando nós fazemos isso, intermediários, algo maravilhoso acontece. O Senhor, Ele nos honra, Ele nos abençoa, nós achamos graça perante todos aqueles que nos cercam, familiares, professores. O temor ao Senhor, aquele que teme ao Senhor é sábio, diz a palavra. Lá em Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, José temeu a Deus. E se nós temermos a Deus, Ele nos abençoa em tudo. Outra lição desta aula para nós. Assim como José, nós também precisamos resistir às propostas que não agradam a Deus. Aquilo, intermediários, que nós sabemos que é contrário à palavra do Senhor, que vem para prejudicar, para retirar nossa comunhão com o Senhor, nós devemos dizer não. Assim como essa menininha aqui está falando, não participo de coisas que não agradam a Deus na internet. É assim que devemos ser, definidos. E num primeiro momento, pode até acontecer como aconteceu ali com José, de sermos injustiçados, das pessoas nos criticarem pela nossa postura, pela nossa posição de servo. Mas, intermediários, a consequência disso é que o Senhor nos honra em tudo que nós fazemos. E o Senhor vai te honrar e você vai ter a maior vitória, o maior benefício de todos, que é a vida eterna. Nós podemos assim, então, encerrar essa aula dizendo que em todos os momentos da sua vida, José temeu a Deus. José foi um servo fiel. José tinha temor no seu coração e por isso o Senhor o abençoou e o honrou em tudo. E também devemos responder uma pergunta. O temor do Senhor está no nosso coração? Nós estamos adorando a Deus mais do que tudo, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida? Porque é assim que nós devemos fazer. Que possamos assim, intermediários como José, ser servos tementes ao Senhor. Vamos agradar a Deus em tudo que fizermos, ser fiéis a Ele. E nós vamos encerrar essa aula cantando esse louvor. Quero ser fiel a Ti, Jesus. Quero ser fiel a Ti, Jesus, fazer sempre a Tua vontade, guardar a Tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel
Glória a Jesus! Nós vamos ser fiéis até o fim. Vamos encerrar a nossa aula agora orando ao Senhor. Senhor Deus, nós adoramos o Teu nome, glorificamos a Ti, ó Deus, por mais um aprendizado. Senhor, porque a Tua palavra tem falado aos nossos corações. E pedimos, aceita, Senhor, este período, abençoa cada coração que aqui esteve presente nessa aula, Senhor, que pôde assisti-la. Te pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus!